essa será a semana mais importante antes de o ano acabar para o mercado de criptomoedas. É disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vou passar a perspectiva, falar sobre um evento extremamente importante e decisivo que todos os mercados do mundo estão esperando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força e comente aí embaixo. Bem, galera, então vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin. Começando aqui pelos tempos gráficos maiores, que são aqueles que demoram, as coisas demoram a acontecer, mas elas, vamos dizer assim, são mais assertivas, são mais certas. A gente tem aquele velho topo duplo lá no gráfico do BTC, com alvo lá na região dos 12 mil dólares, a gente vê ele já foi rompido. Também, se olharmos aqui, temos um triângulo descendente, um padrão de continuação da tendência de baixa com alvo lá na região dos 12 mil dólares também, tá? Então, tudo aí conflui, tudo indica que o Bitcoin existe uma alta probabilidade de bater na região dos 12 mil dólares, tá? Aqui a gente está falando de tempos gráficos maiores, então as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Para ver de perto o que pode acontecer hoje ou amanhã, a gente dá um zoom no gráfico e aí a gente vai para esse gráfico aqui que não diz nada, galera. Me desculpem, mas é um gráfico que está andando de lado. Não temos aqui uma tendência de alta, ou seja, topos e fundos mais altos. Também não temos uma tendência de baixa, topos e fundos mais baixos. O que nós temos aqui é o mercado que está andando para o lado, tá? Ele está indeciso, ele está esperando alguma coisa. E o que esse mercado está esperando não vem necessariamente do mercado de criptomoedas, mas sim dos mercados americanos, que também estão estáveis, estão no mesmo nível do dia 10 de novembro, ou seja, o mercado americano também está andando de lado, não está em tendência desde o dia 10 de novembro, porque ele está esperando uma coisa que vai acontecer essa semana. Bem, galera, nessa semana, na quarta-feira, nós vamos ter a última reunião do Fed de 2022, tá? A gente já tem aí a decisão da política monetária praticamente certa, o mercado precifica em 80% a probabilidade de o Fed dar 0,5% de aumento, ou seja, ele vai desacelerar a subida de juros, tá? Nas últimas reuniões, nas últimas 4 reuniões, o Fed deu 0,75% de aumento e agora provavelmente ele vai dar 0,5%, o que é bom para o mercado, por um lado, né, porque ele está diminuindo o ritmo, mas isso não é o mais importante. Não se apeguem à decisão da taxa de juros, porque isso já está certo, é muito improvável que isso mude. O que o mercado está mais, vamos dizer assim, aguardando é a projeção econômica do FONC, que vai ser divulgada às 16 horas da quarta-feira, a declaração do FONC, que é quando o Jerome Powell vai lá e declara, ele passa as impressões dele da economia americana, o que ele acha que o Fed vai continuar tendo que fazer ou não. Depois a gente tem a divulgação da nova taxa de juros e depois às 4h30 da tarde, às 16h30, no horário de Brasília, temos a coletiva de imprensa do FONC, onde o Jerome Powell vai responder as perguntas de jornalistas e é nessa hora que o mercado costuma ficar um pouco mais agitado, porque durante a declaração dele e também durante a coletiva de imprensa, porque às vezes surgem perguntas ali que pode fazer com que ele dê uma resposta que o mercado entenda bem ou mal, tá? Então, basicamente isso, essa reunião é muito importante na próxima quarta-feira, dia 14, mas o que vai ser dado na declaração do FONC, nas projeções econômicas e também na coletiva de imprensa, o mercado pode ter uma dica já na terça-feira, galera. Terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, às 10h30 da manhã, nós vamos ter a divulgação do CPI, Índice de Preço ao Consumidor lá dos Estados Unidos, que mostra como vai a inflação por lá. O mercado está precificando a inflação de novembro, o CPI de novembro, em um crescimento de 0,3%, tá? Se nós tivermos uma inflação acima do esperado no CPI de novembro, aí, meus amigos, o mercado pode reagir mal, ele pode começar a precificar aqui na quarta-feira, durante a declaração do FONC, e o FONC venha a falar que não, que talvez nós vamos ter que ter uma taxa de juros no final do ciclo, não agora, mas no final do ciclo, no ano que vem, mais alta do que o mercado está esperando. Ele pode passar uma projeção de que talvez a inflação ela vai demorar mais tempo para ser combatida. Então esse dado de terça-feira é extremamente importante, porque ele vai dar a dica do que vem na quarta-feira, tá? Na última sexta-feira, galera, tivemos o PPI, Índice de Preço ao Produtor, lá dos Estados Unidos, que veio pior do que o esperado, tá? Era esperado 0,2, veio 0,3, se eu não me engano. Ou seja, veio acima da expectativa. A inflação ao produtor subiu e isso é ruim, tá? Vamos ver, vamos torcer para esse CPI na terça-feira
vir melhor do que o esperado, ou pelo menos dentro do esperado, porque se vier 0,4, né, o mercado está esperando 0,3, provavelmente o mercado vai reagir mal, tá? Porque vai ser mais uma vez os economistas errando a projeção de inflação, errando para baixo, né? A inflação vindo acima do que eles esperam, mostrando que a inflação está mais resiliente, e isso não é bom porque isso faz com que o Fed tenha que combater essa inflação, e para combater essa inflação, ele vai diminuir a liquidez, ele vai apertar a política monetária. E muita gente não entende, galera, qual que é a relação do caso da Terra Luna, o caso da FTX, com a inflação dos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos faz o Fed diminuir a liquidez, diminuir a quantidade de dinheiro circulando. Quando ele diminui a quantidade de dinheiro circulando, empresas, projetos que estão muito alavancados, que estão muito expostos a riscos, eles começam a ter dificuldade de se financiar, o faturamento cai, há menos dinheiro entrando e eles acabam tendo que fazer alavancagem, a recorrer a certos tipos de práticas arriscadas, né, de políticas não muito seguras para gerir fundos, enfim. E aí você acaba tendo a quebra, tá? Qualquer evento de gatilho acaba destruindo uma empresa dessas e acaba arrastando, no caso do mercado de criptomoedas, todo o mercado junto, como foi o caso da FTX. A gente ainda corre o risco de ter outras corretoras tendo problema, a gente não sabe. A gente tem que lembrar que os efeitos da política monetária, a subida de juros, eles não são imediatos, tá? O Fed sobe, vamos supor que o Fed dê 0,75, que ele dê 2% na próxima quarta-feira. Improvável isso, tá, gente? Na quarta-feira, talvez o mercado caia, mas o efeito disso ele vai ser sentido à medida em que o tempo for passando. Aquelas empresas que não estão conseguindo operar, não só no mercado de criptomoedas, mas bancos, empresas do setor tradicional que estão operando, mas não estão com as finanças muito boas, não estão com muito mais dinheiro. Quando o faturamento delas começa a cair, isso começa a ficar evidente, elas começam a se alavancar, os empréstimos começam a ficar mais caros, né? Porque elas vão pegar empréstimos com uma taxa de juros mais alta e isso acaba tendo consequências, quebras de empresas. E essas quebras, o problema, galera, é que muitas vezes elas pegam de surpresa, como foi o caso da Terra Luna, como foi o caso da FTX. Você pode falar, mas alguém previu, sim. Mas pode ser que a próxima quebra ela não seja no mercado de cripto, ela pode vir de alguma empresa americana relevante, ela pode vir de algum banco relevante lá dos Estados Unidos ou da Europa ou de qualquer lugar do mundo. O sistema bancário está interligado, galera. Assim como a quebra da Terra Luna, a quebra da FTX fez várias outras empresas que estavam ligadas a elas terem problemas, ficarem insolventes também. A mesma coisa acontece com o sistema bancário, muitos bancos, muitas empresas estão expostas umas às outras, então quando uma quebra, começa a causar o efeito dominó. Então, meus amigos, temos que prestar bastante atenção nisso. Provavelmente 2023 vai ser um ano com a taxa de juros nos Estados Unidos extremamente elevada. Qual que vai ser esse pico? Não sabemos. O Jerome Powell vai dar uma dica nessa quarta-feira e é isso que o mercado está querendo saber, tá? Quanto ele vai dar de taxa de juros? É bem provável que 0,5%, mas o mercado quer saber qual vai ser o final do ciclo, tá? Qual vai ser essa taxa de juros no final do ciclo? Por quanto tempo ela vai ficar alta? Quando que o Fed, nas projeções econômicas dele, espera voltar a baixar? Quando ele espera que a inflação caia? O mercado está aguardando isso. Na quinta-feira temos dados de núcleo de vendas no varejo, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia relativo ao mês de dezembro e pedidos iniciais do seguro-desemprego. Mas o mais importante dessa semana é o que vem na quarta-feira. Em termos de gráfico, eu não estou conseguindo ver nada, pelo menos agora. O mercado andando de lado, na minha opinião, é o pior tipo de mercado para fazer operações. Eu não opero em mercado lateral, tá? Se houver uma oportunidade de operação, eu falo com vocês, mas nesse mercado aqui eu acho que é mais oportunidade de perder dinheiro do que qualquer outra coisa. Eu gosto quando o mercado está em tendência, porque as operações são bem mais lucrativas. No momento ele não está nem em tendência de baixa, nem em tendência de alta. Desde o dia 10 de novembro, a gente está um mês atrás, desde que o SP500 também estabilizou, o mercado está parado e está esperando essa última decisão do Fed aí no final do ano. E no mais, galera, é isso. Penso que para quem investe pensando em longo prazo, fazer preço médio agora, comprar Bitcoin agora, pode ser que talvez nem tenha um momento melhor no futuro, tá? Mas para quem faz operações de curto prazo, swing trade, day trade, scalp, talvez scalp ainda vai, mas para quem faz operações aí visando uma semana ou duas ou alguns dias, poucos dias, o mercado, na minha visão, ele não está interessante, tá? Ele está confuso, ele está aguardando algo que não sabemos o que vai ser, não sabemos como vai ser o dado de inflação na próxima terça-feira e nem o que vai sair da boca do Jerome Powell na próxima quarta-feira. Então, no mais, galera, é isso. Desejo a vocês uma ótima semana,
Um bom descanso, um bom domingo, bom final de semana e bons negócios. Até mais, tchau!